Glória a Deus, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por essa noite de Santa Ceia, mais um culto ao Senhor, em que nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para adorar o seu nome, e também hoje como igreja, como noiva de Cristo, participarmos também do corpo e do sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do tema dessa mesa, que é a mensagem da cruz, amém? Então eu gostaria de compartilhar com os amados. Algum visitante hoje? Não, né? Hoje, amém? São todos da casa. Então vamos mudar para culto de doutrina. Já que não tem visitante, aí não dá, né, pastor? Na Santa Ceia não dá. Amém, irmãos? Falar sobre a mensagem da cruz é falar sobre um tema que não é muito ministrado, né, nos dias de hoje. Justamente porque, assim, falar sobre cruz, falar sobre a mensagem da cruz, é falar sobre renúncia, não é verdade? É falar sobre ter uma vida de santidade com o Senhor. Falar da mensagem da cruz é falar daquilo, o porquê nós viemos na igreja, né? Por que nós viemos na igreja? Talvez a resposta mais rasa que nós daríamos dentro de uma racionalidade seria dizer que nós viemos na igreja para adorar a Deus. Seria uma resposta coerente, porém rasa, não é verdade? Porque nós viemos na igreja. Nós viemos na igreja para que a gente aqui na igreja possa adorar a Deus, mas também cuidar, ser instruído ao caminho da eternidade, aquilo que nós almejamos. Por exemplo, se você vem na igreja somente com o intuito de louvar a Deus, mas não entender o que Ele preparou para você na eternidade, então você procure, né, buscar o conhecimento acerca da eternidade, e daí você vai entender o porquê do motivo que você deve vir à igreja, né, sempre estar em comunhão com os seus irmãos. Falar sobre a mensagem da cruz é algo em que aquela geração chamada de geração eleita tem esquecido ao longo dos anos. Não é verdade? Eu não, como muitos de vocês, eu não nasci num berço evangélico, vamos dizer assim, né? Um berço cristão. Eu acho que muitos aqui também não. Mas eu fui criado dentro de uma família católica, né? Católica, como você conhece aí, muitos católicos. A minha mãe é bem praticante, né, do catolicismo. Já o restante da minha família não muito. Eu também não era muito. E fui buscar esse entendimento agora já depois, né, dos 30 anos de idade, propriamente dito com 36 anos, né? 33 anos. Então, assim, mas eu me recordo de vizinhos cristãos, algumas igrejas que eu ia com vizinhos, pessoas conhecidas, que a impressão que eu tinha, mesmo naquele tempo ainda de menino, de adolescente, era de que esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje, era um momento muito esperado pela igreja, era um momento muito aguardado. E a gente pode ver que hoje na igreja, eu não reclamo mais quando as pessoas faltam, hoje em dia não mais, né? Porque assim, eu entendo que a minha missão é pregar o evangelho. Ensinar o evangelho, não é só pregar, né, trazer a exposição do sermão, mas é ensinar qual é o caminho da salvação. Então hoje nós poderíamos falar aqui, das famílias que estão faltando, são as cadeiras que estão vazias. E se todos nós entendêssemos a importância desse dia, pelo menos nesse dia nós não faltaríamos o culto. Estou dizendo isso mesmo com o coração de uma pessoa que é cristã. Eu sou cristão. Eu entendo o evangelho para a minha vida. E para mim esse dia é um dia muito especial. Eu fisicamente eu não estaria aqui hoje. Eu não estou muito legal hoje para dizer isso. Mas eu não deixaria de estar aqui hoje, se eu tivesse condições de estar. A Milton poderia ministrar, o Walter ministrar, o Mário ministrar, qualquer um poderia ministrar, pastora Josi poderia ministrar aqui, sem problema nenhum. Mas eu fico imaginando que se eu fosse um crente, como eu já fui, assim, o crente de sentar no banco na igreja, e não me lembro de faltar a Santa Ceia, eu não me lembro.
E eu estou dizendo isso aqui, não é desabafo nem nada não. Eu estou dizendo isso porque realmente é o tema dessa ministração, é a importância disso. O título dessa mensagem é: Ele tomou sobre si a nossa cruz. Imagina, esse dia tão especial, que é o dia que nós nos reunimos uma vez no mês, para a gente dizer que diante de Deus, diante dos principados e potestades demoníacas que infernizam a nossa vida todos os dias, e dizer aqui diante dos homens que nós somos muito, mas muito, mas muito gratos mesmo pelo sangue que foi vertido na cruz, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida hoje, independente de ser um dia alegre ou um dia triste. Nós temos o direito hoje de desfrutar isso, porque o sangue na cruz nos deu essa garantia. Ontem nós estávamos num casamento, né, pastor Mário? Que alegria, né? Eu cheguei lá na sexta-feira, posei lá, alguns chegaram lá comigo ainda na sexta. Chegou a Hamilton Muriel, chegou o Júnior depois mais tarde com a Cris. O pessoal foi chegando, o Ederson e a Alana, que também não estão presentes hoje, estão lá ainda em Rio Negro, né? E foi assim, um momento de muita alegria, ver assim, meu Deus, que beleza, que maravilha ver isso, né? Ver a alegria dos pais, ver a alegria dos noivos, ver a alegria dos irmãos que compartilharam naquele momento, do Rodson e da Alana, que foi outra bênção, né? Que aconteceu dentro dessa igreja, pessoas que vieram e com as suas histórias de vidas e se encontraram aqui, e aí se casaram, né? Como muitas outras pessoas aconteceu nesta igreja. Nós já vivenciamos muito isso. E ver aquele momento, mas por que nós desfrutamos daquele momento? E principalmente os noivos e seus familiares ontem. Eles estão justificados, tá? A ausência, eu não estou falando aqui para que fique registrado, não. Tanto que eu falei para o Rods, que ele disse que viria ao culto, né? Falei, rapaz, vai curtir a lua de mel com a tua esposa, né? Agora pode, vai namorar, vai para um hotel, nem fica aqui fazendo sala para visita, não. Vai logo para um hotel, dizer que ia para São Gabriel do Oeste. Falei, que seja, qualquer lugar, mas fica só vocês dois, vai, aproveite, não se preocupa não. Ah, pastor, mas o louvor, não se preocupa não, vai namorar, vai. Por consequência, o Ed e a Alana estava de carona, de certo, vai esperar eles pegar eles na volta. Mas enfim, a gente pode entender que tudo aquilo aconteceu, assim como eu e você estamos aqui hoje, porque Deus nos deu essa graça através do sangue de Jesus. Nada, absolutamente nada de bênção na nossa vida, ela não chega se não for através do sangue. Se Jesus não tivesse vertido o sangue na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos desfrutando de uma família abençoada e feliz, ou uma família que está passando por luta, mas está vencendo a cada dia. Nós não teríamos o nosso sustento abençoado se não fosse o sangue de Jesus. Nós não estaríamos aqui, porque nós devíamos uma cédula que nós não podíamos pagar. Se não fosse o sacrifício do justo pelos injustos, nós não teríamos condição nenhuma de estar aqui, estar vivendo também nessa terra. E para falar em mensagem da cruz, nós temos que ler lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, você já pode ir abrindo, que é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas, que já fala com antecedência de quase 700 anos antes de Jesus nascer. Fala sobre o sacrifício dele e o que aconteceria para remissão dos nossos pecados. Nesse texto, queridos, uma vez eu disse aqui na igreja que esse texto, se a gente ler ele profundamente, se a gente ler ele com a nossa alma, para tentar, né, pelo menos visualizar, irmãos, a cruz. Sabe, uma vez uma pastora falou assim para mim, né? Falou para mim que isso era regressão. Ela, na época, era minha pastora. Ela falou assim, esse negócio que você fala aí de fechar o olho, é como se você estivesse lá vendo. Muitas vezes eu fui na cruz do Calvário. Falei, não, irmão, não é regressão não. Falei para minha pastora, não é regressão não, isso é oração. Eu tento imaginar. Eu leio a Bíblia tão profundamente que é como se eu estivesse assistindo a cena que eu estou lendo. Os leitores de livros, né, que lê um livro, você tem que ler um livro visualizando, não é assim, Ana? Você tem que visualizar. Quando eu estava em Miami, eu
li um livro chamado Código da Vinci, porque lá em Miami eu tinha bastante tempo para ler. Vocês estão entendendo Miami, né? E eu li o livro Código da Vinci do Dan Brown. Minha esposa levou para mim. E eu li aquele livro porque quando aconteceu aquela situação comigo, esse filme estava para passar e eu acabei não assistindo, né, o filme, né? E ela levou o livro para mim, um livro grosso, e eu li o Código da Vinci, mas era como se eu estivesse na frente de uma televisão assistindo. Tanto que quando eu saí de lá e eu fui assistir o filme, eu assisti o filme muito raso. Achei muito raso, porque não tinha detalhes que continha no livro. Que coisa interessante. Lê o livro acabando e assiste o filme. Tem detalhes que o filme não fala, mas o livro fala. E quando você lê com a alma isso daqui, você tem que ir lá na cruz do Calvário. Você tem que olhar e ver Jesus passando por tudo que ele passou. Desde o momento em que ele ora no Monte das Oliveiras, desde o momento em que ele é entregue aos soldados que foram prendê-lo, desde o momento que ele é levado, desde o momento que ele é julgado, desde o momento que é trocado por Barrabás, desde o momento em que ele é levado num lugar onde ele é muito, mas muito açoitado, que eram, eu não lembro quantas sessões foram de 40 menos 1. São 39, né? São 40 chibatadas. E vamos dizer assim, vamos dar aqui, são 40 chibatadas, mas pela misericórdia nós vamos dar só 39. Era isso que os algozes faziam a mando do governador. No caso ali, o Pilatos foi quem deu a ordem. É para dar 40 chibatadas com azorrague preparado. E não era um azorrague comum. O que é um azorrague? O azorrague é um chicote, né, do judeu lá com couro na ponta. O azorrague dos romanos, ele era como um chicote normal que eles usavam naquela época, mas na ponta deles haviam presos pedaços de osso, de chumbo, de ferro. E aquilo onde batia arrancava a pele com a carne. Se você ler Isaías 53 com a sua alma, você vai conseguir ir lá. Você vai conseguir visualizar isso. Um momento em que eles colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, de cravo indiano, né? Um espinho que tem quase 5 centímetros de comprimento, duro que nem um prego, e entrou cerca de 1 centímetro no crânio de Jesus. Você imagina isso, não? Ele sendo levado por aquela via crucis, né, chamada de via dolorosa pelos católicos, aonde ali ele recebe a humilhação daqueles que ele orou por eles. Muitos daqueles que xingavam Jesus naquele momento, que cuspiam em Jesus, que lançavam coisas em Jesus, foram muitos daqueles que estiveram na multidão ali junto, quando ele dava comida, quando ele dava bebida. Estiveram junto quando ele ensinava, quando ele dizia: ó, bem-aventurados sois. Até o momento do Gólgota, até o momento da crucificação. Nesse texto a gente encontra o alento para a alma, devoção para o espírito e a esperança para tempos conturbados. Isaías 53 nos dá um parecer do sacrifício do justo por mim que sou injusto, do que não cometeu nenhum tipo de pecado, mas se fez pecado, não pecador, se fez pecado pelos delituosos, vamos dizer assim, por aqueles que cometeram e cometeram em abundância, pelos injustos. Então eu quero ler com você, agora de uma forma mais confortável, assentado mesmo, Isaías 53, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso.
Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Até aqui está bom? É um texto bastante profundo, irmãos, que narra passo a passo como foi a entrega de Jesus por nossos pecados. Toda vez que eu leio esse texto e eu medito nesse texto, é como se eu pudesse ver, ainda que fosse um pouco de longe, todo esse evento, todo este acontecimento, ao ponto de me sentir constrangido. O apóstolo Paulo diz, quando ele usa umas palavras, ele diz assim, ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Isso é uma coisa que, logo no começo da minha conversão, eu fiquei me perguntando, por que o amor de Cristo constrange ele? Claro que dentro daquilo, todos vocês sabem porque o amor de Cristo constrange, mas eu no início da minha fé, eu queria saber tudo, eu tinha curiosidade de tudo. E eu fui pesquisar, e é o óbvio disso, a entrega de Jesus pela minha vida. Imagina se você sabe verdadeiramente que você deixou de morrer porque uma pessoa pulou na frente do carro, salvou você e ela morreu, você não vai ser grato eternamente pela vida dessa pessoa? Ou você vai esquecer logo aquilo? Não, se a gente esquecer, na verdade, é porque a gente não levou em consideração o grande sacrifício que aquela outra pessoa cometeu por nós. Não é verdade? Eu já ouvi falar de muitos casos onde a pessoa vai tentar salvar uma criança, acaba sendo ela atropelada, e aí a pessoa morre ali, você não é verdade? Imagina, toda vez que você fizer aniversário, você tem que se alegrar com seus amigos, mas reservar um momento para você chorar por aquele que deu a vida por você, porque você só está completando um ano de vida a mais, porque alguém deu a vida por você. Agora veja bem, a entrega de Jesus pela mim e pela sua vida, ela não é uma entrega assim, simplesmente alguém que pulou na frente do carro e nos salvou. Ele não só nos deu o direito de continuarmos vivos e batalhando aqui nessa terra, como Ele também nos traz um direito que só Ele pode trazer, na verdade, que é nos dar o quê? A eternidade. É que nos dá a condição de morar com seu Pai, mas ainda é mais profundo, porque Ele faz isso por quem não merece. Ainda quando um pai se joga na frente de um carro por um filho, qualquer pai que é um pai de verdade, ou um pai que cria, que tem o filho como verdadeiro, faria isso, sem dizer uma mãe.
Agora, dar vida por um injusto, é que nosso data show aqui, eu não sei, ele está pifando. Mas eu ia pedir para o Bruno colocar. Mas chegamos aqui, o Gilson falou: pastor, não está bom, não está ligando. Eu falei: então tá bom. Mas tem um vídeo que eu passei há muitos anos atrás. Eu esqueci o nome, mas é fácil de achar na internet, lá do trem, que está cheio de gente, né? Você lembra? Eu passei no Taverópolis, né? Tá lá, a pessoa está se drogando, a outra está se prostituindo, a outra está lá brigando, e está todo aquele trem cheio de gente complicada, assim que nós somos, gente complicada. E aí o maquinista que está levando o trem era um homem de Deus. E o filho dele, em determinado momento, né, quando o trem está próximo de chegar à sua casa, ele vai e ele cai num buraco. E avisam o filho dele, a ele, que o filho dele entrou no buraco lá. E de duas uma, ou ele descarrilhava o trem, matava todo mundo, se matava e salvava a vida do seu filho, ou ele salvava todo mundo que estava no trem e passava e seu filho morreria, porque o trem passaria por cima dele. Olha que dilema terrível. Eu acho que muitos de nós puxaríamos a alavanca e deixava o trem descarrilhar com esse monte de gente complicada. E o triste desse filme, já dando um spoiler, né? Um dia eu passo aqui é que ele decide passar por cima do filho. E a gente se escandalizaria com esse pai que decide passar por cima do filho para salvar um vagão ou vários vagões de trem com um monte de gente que só fazia mal para as outras pessoas e para si mesmos. Um monte de gente sem amor próprio. Um monte de gente sem amor a Deus, sem amor à vida do próximo. Sem amor à vida do próximo. Hoje eu queria ministrar, mas é Santa Ceia. Eu queria falar hoje sobre a gente ser recíproco ao amor do outro. Sabia? A atenção do outro. Tem gente que não são recíprocas. E uma coisa que eu estava lendo hoje é um texto muito interessante. Eu vou amadurecer ele. Vou pedir para o Espírito Santo de Deus me trazer o entendimento. É um texto maravilhoso, irmãos, que fala sobre isso. Que a ponto de fazer com que você entenda o seguinte: se o outro não é recíproco com você, então você para e deixa ele seguir o caminho dele e segue a sua vida. Você não é obrigado, né, ao tempo todo ficar buscando ajudar ou agradar uma pessoa que não retribui você. Mas isso é um outro caso. A gente se escandaliza de ver o maquinista então matar o seu filho, permitir que o seu filho morra e salva todo mundo. Qual é a mensagem? A mensagem é Deus. Que culpa Jesus tinha pelo meu e pelo seu pecado? De tudo aquilo que nós já fizemos de ruim na vida, irmãos, nossos antepassados, qual era a culpa de Jesus? A palavra de Deus diz que ele era puro. Ele é puro. Estava no princípio de todas as coisas. E se não fosse por ele e por meio dele, nada do que foi feito seria feito. Se a gente for olhar Jesus na essência, ele é o autor da vida daqueles que tiraram a própria vida dele. A criação matando o Criador. O texto que nós acabamos de ler fala de esperança em tempo de descrença. O texto ele tem início no versículo 1, no versículo 1, que diz: quem creu na nossa pregação. Já o início desse texto já de colocar a gente para pensar, porque lá atrás eles já estavam falando. Quem acreditou naquilo que nós falamos? Quem acreditou naquilo que o pastor falou? Quem acreditou naquilo que o profeta falou? Quem acreditou naquilo que o apóstolo, o bispo falou? Quem acreditou naquilo que o evangelista pregou, que o missionário ensinou? Isso daqui, queridos, é 700 anos antes de Jesus nascer. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado, ou seja, estendido o braço do Senhor, traz uma afirmação: quem acreditou? É tão interessante isso, né, que nós podemos ver o reflexo disso daqui lá depois do Novo Testamento, lá nos discípulos a caminho de Emaús, aonde Jesus se encontram com eles e eles vão desiludidos
ao passo em que caminham, lamentando que aqueles que eles achavam que seria o Messias, morreu. E já era aquele o 4º dia, ou seja, passou os 3 dias para o judeu, então já é o 4º dia e ele não surgiu, e nós estamos voltando a dizer, porque era só um varão profeta usado por Deus por um tempo. Mas aqui Isaías está escrevendo, olha, quem acreditou na nossa pregação, porque Jesus chega próximo aos discípulos no caminho de Emaús, e Jesus faz a seguinte pergunta a eles. Jesus pergunta assim: o que vocês falam ao passo em que caminham? De Jesus, o Nazareno, varão profeta e usado por Deus com prodígios e maravilhas. E foram se queixando. Aí perguntam assim: acaso o Senhor não sabe? Eles dizem para Jesus, já no seu corpo ressurreto. Eles dizem para Jesus: sendo tu judeu e estando lá e não ouviu falar sobre isso? Jesus fala assim para eles, fala: ó nécios e tardios de coração, acaso vocês não prestaram atenção? Acaso vocês não ouviram o que os profetas falaram? Está aqui a parte que Jesus está falando para ele, é essa. E você veja bem, mas vamos colocar entre 690 a 700 anos depois, 700 e tantos anos. Agora você vê aqui, acontecendo aquilo que Isaías descreveu, em discípulos que foram ensinados, que ouviram toda a sua vida. Vamos colocar aí, provavelmente seria um casal, e vamos colocar um casal de idade mediana, entre 40 e 50 anos. Será que durante toda a vida deles, desde os 12 anos, em que o menino precisa aprender todo a Torá, e aprender a Torá, não é um sermão não, eles têm que ler e decorar a Torá, ensinando sobre os escritos dos profetas, porque Jesus lê Isaías 61, quando ele entra no templo. Jesus cita Isaías 53, quando ele entra no templo, aonde ele diz assim que as pessoas deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. E aqui na frente, quem acreditou na nossa pregação? Eles não acreditaram, eles estavam desiludidos, mesmo tendo visto tudo que eles já viram. Quantas coisas você já não viu na sua vida que Jesus fez por você? Mas eu não vi Jesus. Eu falei, mas estou falando o que ele fez por você. Quantos milagres na sua vida você pode atribuir ao Senhor? Eu tenho inúmeros. Desde uma coisa assim que parece que é muito pequena aos olhos da pessoa humana, mas para quem recebeu é algo muito grande. Das experiências que eu tive, e eu quero falar assim, algo que não é nem da experiência que você tem de intimidade, mas das coisas que você sabe que você recebeu. Desde a aquisição de um bem, a uma cura, a uma vida estabilizada, a um casamento bem sucedido ou realizado, o livramento, são muitas coisas. E você acha que esse casal não viveu isso na vida deles? Eles não viram, gente, eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, ele fala, ele era usado em milagres, em prodígios, em maravilhas. Ou seja, ele chegava e falava para o morto: levanta-te, eu ordeno. E o morto levantava. Ele não chega numa menina morta de 12 anos de idade e fala: Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. A menina levanta. Imagina quando chegaram alvoroçados à beira da praia, dizendo assim: esse daqui até o mar obedece, até a tempestade obedece a ele. Ou quando ele chega assim numa pessoa endemoniada, em que todo mundo corria, daquele gadareno nu correndo atrás de todo mundo, ele chega e manda sair, sai, e aquele homem fica limpo. A multiplicação dos pães e dos peixes, como que tão poucos elementos, ali 5 pães e 2 peixes, não é? Eu estou invertendo, não, é isso mesmo, 5 pães e 2 peixinhos, que alimenta mais de 5.000 pessoas. Há uma teoria, da linha da teologia negra,
que fala sobre, na verdade o autor chama Rudolf Bultmann, onde ele diz assim que naquele momento as pessoas ficaram assim solidárias àquele menino que chega até André, você sabe, né? Foi o André que achou o menino com pão e peixe. Aí chega lá e o pessoal fica tão assim sensibilizado daquele menino ter oferecido os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha para aquela multidão, que cada um foi trazendo um pouco, que alimentou todo mundo e sobrou 12 cestos. Não, queridos, isso aí é o que eles falam para tentar deturpar a palavra. Jesus multiplicou de 2 peixes e 5 pães, ele alimentou mais de 5.000 pessoas, e 12 cestos ficaram cheios para outro dia. Milagre. Que nem ele chegar naquela tumba lá, um cara morto de lepra, putrefado, 4 indo para 5 dias que estava dentro daquela tumba, Lázaro. Ele se depara de novo com isso. Quem creu em nossa pregação? Marta, mestre, não remova a pedra, porque é de 4 dias, cheira mal. E ele diz: Marta, eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? E qual o resultado? O resultado é um grito, aonde ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Você sabia que é lá nessa passagem em João, onde as pessoas dizem que do Evangelho de João é a menor passagem do Evangelho de João, onde diz: e Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Eu ouvi essa semana um teólogo dizendo, uma pregação que eu estava vendo, que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Eu refuto essa teoria. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, porque Jesus sabia que assim que ele ordenasse, Lázaro sairia daquele túmulo. Entenda isso. Jesus chorou por conta da cena que ele viu naquele lugar, porque quando ele sai daquele lugar para ir até Betânia, contrariando o que quase todos os seus discípulos falaram, exceto o Tomé. A gente critica Tomé de um lado, mas não vê esse outro lado, né? Quando todo mundo falou: não, Jesus, vão te pegar, vão te matar, não vamos lá, ele já está morto mesmo, não tem mais jeito. E Jesus fala: não, é agora que a gente tem que ir. E aí Tomé vai lá e fala assim: se o mestre está dizendo que nós temos que ir, então nós vamos. Então quando ele chega lá, porque o texto diz que ele foi para que os seus discípulos vissem aquilo, tanto que ele faz a oração para Deus, ele fala assim: Pai, eu sei que tu podes, mas eu tenho que fazer essa oração para que eles vejam que tu és Deus sobre nós. E ele ordena, e Lázaro sai para fora. Mas Marta não acreditava, e Marta era assim amiga de Jesus. E ela disse: não abra, mestre, cheira mal. Lá atrás ela fala assim: sim, eu sei que ele há de ressurgir, assim como todos os santos se levantarão naquele dia. Quem acreditou em nossa pregação? E a quem foi estendido o braço do Senhor? Jesus, irmãos. A ira do cálice de Deus estava sobre ele. Esse mesmo teólogo que eu vi essa semana, ele fala assim que... ele falou assim que Jesus no Getsemane teve um... Obrigado, Wesley. Ele teve uma fraqueza de querer desistir, Eu já falei para vocês isso várias vezes, sobre a outra situação que eu refuto, quando ele diz assim: passe de mim esse cálice da ira, esse cálice da cobrança, esse cálice do martírio. Em nenhum momento Jesus quis fugir disso, mas ele sabia o que sobreviria sobre ele, e ele sabia que a vontade do Pai era soberana, e o Pai pode mudar. Não é que Deus se arrepende de fazer as coisas, Deus não é um para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, mas a oração que ele faz é assim: Pai, se possível passe de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas contudo seja feita a sua vontade. Nem por milésimos de segundo Jesus quis desistir. Era o plano, irmãos. A natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus não permitia isso.
O sentido do sacrifício foi o motivo dele ter nascido nessa terra. Ele viveu para ser sacrificado. O último sacrifício vivo para Deus, com expiação de sangue, foi Jesus. O último sacrifício vivo com expiação de sangue foi Jesus. Porque o sangue foi aspergido para pagar o meu e o seu pecado. A palavra diz que agradou a Deus moê-lo. Mas por que agradou a Deus moê-lo? Ora, pela minha e pela sua vida. Porque nós fomos criados com um propósito. Quando Deus faz o homem e a mulher, não era para eles terem cometido o que eles cometeram. Tanto que a Bíblia fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão nós sabemos quem é. O primeiro Adão é aquele que vai lá, Deus faz ele do barro, e aí ele coloca um jardim maravilhoso para ele cuidar lá, e coloca tudo de bom para ele, anda nu e não tinha problema nenhum. Aí depois observa, fala, vou fazer uma companheira idônea, vamos arrancar aqui, ele vai adormecer, vou tirar uma costela. Fez a mulher, que nem o texto fala, é o texto que fala. E deu a ele a opção de comer tudo aquilo que tinha lá dentro. Você pode comer tudo, tudo, absolutamente tudo. Imagina a diversidade, irmãos, de frutos, legumes, tudo que tinha lá para comer naquele lugar. Imagina você chegar num lugar assim, como por exemplo, onde nós estávamos ontem, na chácara do Pai do Rods, uma chácara linda, maravilhosa. Ou lá no nosso sítio, lá, que tem diversos pés de fruta, tem laranja, tem limão, tem graviola, tem amora, tem manga de várias qualidades, né? Aí tem acerola. Aí fala, ó, você pode comer tudo aqui, você só não come desse pé aqui, ó, de siriguela. Não come do pé de siriguela, um exemplo. O resto você come tudo. E tudo que tem te farta, e tem o ano inteiro. Mas aí você fica olhando para aquele pé de siriguela. E às vezes você nem gosta de siriguela. Mas só porque Deus falou que não pode, aí você quer. Parece que aquilo que não pode, aí que a pessoa quer. Isso é natureza maligna, irmãos. Foi o que aconteceu. Falou, não come dessa árvore aqui. Essa árvore já tinha um nome complicado, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras árvores que estavam no jardim, inclusive a árvore da vida que representa Jesus, de todas essas eles poderiam comer. Agora, a partir do momento que eles iam lá para querer ter a sabedoria de Deus, que é o que a serpente oferece para eles, eles também conheceriam o mal, aquele que estava no coração da serpente, que era o próprio Satanás. E eles provaram daquilo, e eles caíram por aquilo. Mas e o segundo Adão? Quem sabe quem é o segundo Adão? Jesus. Esse não, esse veio perfeito e foi tentado de todas as maneiras e ele não caiu. Agora, olha, entenda uma coisa. É por isso que Jesus vem como homem. Eu preguei aqui esses dias falando sobre Jesus no deserto sendo tentado por 40 dias. Ele veio como homem para nos ensinar a ser homem por conta disso. Ele como homem, irmãos, ele foi tentado. E foi tentado em todas as áreas da fragilidade do ser humano. Na quarta-feira, o presbítero Fábio não pôde vir. Aí eu fui ministrar, já ministrei também 5 pontos da fragilidade que a gente tem. É que Jó foi atacado também. E ele suportou algumas delas. O segundo Adão não, esse nos ensinou. E esse veio para dar a vida, e não dar uma vida qualquer, é dar uma vida e uma vida em abundância. Vamos vislumbrar aqui um pouquinho o suplício de Jesus. Versículo 2 diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se você olhasse para a situação de Jesus, naquele momento em que Jesus passa pelo sacrifício, nós entendemos que não havia beleza alguma aos olhos naturais aquilo que Jesus estava, da forma que ele se encontrava. Diz que Jesus tinha a fisionomia de um judeu comum.
um homem estatura mediana, forte, assim, porque era um homem da lida, trabalhou com seu pai, caminhava muito, andava, imagino que não era gordinho como eu. Certo, tinha as características do seu rosto, né, seus traços, forte como são dos judeus. Então, dentro da cultura judaica, ele devia ter lá sua beleza. A palavra aqui diz que ele não tinha beleza alguma, mas aqui está falando especificamente do momento em que ele é levado para a crucificação. Ele não tinha beleza porque ele estava todo desfigurado. Ele estava todo ensanguentado, ele estava com uma coroa que ficava vazando sangue da cabeça dele o tempo todo. O seu corpo atrás estava todo cortado de tanta chibatada que ele tomou. Não havia beleza alguma aos olhos humanos, mas havia aos olhos de Deus. Porque aquele suplício, aquele sofrimento, aquele martírio que Jesus estava passando, tinha uma causa. A entrega de Jesus, alguém que não tinha pecado, mas se fez por nós, tinha a beleza do mesmo sacrifício em que Abel oferece ao Senhor. Que beleza tinha no sacrifício de Abel, quando ele vai lá e destrincha aquela ovelha tão bonitinha, tão branquinha, filhote, e corta toda em cima de um altar, e esquarteja, tira a banha, esparrama, asperge o sangue por toda a pedra, e aí toca fogo na pira. Que beleza tinha, não era muito mais bonita a oferta de Caim, que era tudo separadinho, aqui nesse canto o milho, aqui o trigo, aqui a uva, aqui o feijão, aqui não sei o que. Mas depende do ponto de vista. Então, quando a palavra diz que agradou a Deus moê-lo, foi para entregar pela mim e pela sua vida. Não havia beleza aos olhos naturais, Jesus estava todo desfigurado, o seu rosto e o seu corpo. Versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Uma vez eu ministrei aqui falando sobre como quem esconde o rosto. E eu expliquei para vocês o que é isso, como quem esconde o rosto. Já deve ter acontecido aqui, se não com todos, mas talvez com a maioria. Você só vai levantar a mão, tá bom? Se você se sentir à vontade. Mas você já andou na rua, aonde você viu uma pessoa, e você sabe que a pessoa te viu, e ela virou o rosto e passou como se ela não tivesse visto? Ainda bem que você nunca fez isso também, né? Fala, Jeová, que os teus cegos ouvem. Irmãos, é isso que é o evangelho, fazer a gente pensar, né? Eu não gosto que faz isso comigo. Mas será que aquela pessoa que eu fiz com ela gostou? Eita Deus. Imagina que, agora há pouco eu disse que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. E não foi só uma vez não, foram várias vezes. Jesus alimentou, Jesus ajudou. Muitas vezes, imagina a situação que Jesus, né, se colocou naquelas curas, onde ele disse, olha, vai, não peques mais, olha, não comente sobre isso. E na primeira esquina o cara já falou, ele me curou, e curou no dia de sábado. E todas essas pessoas beneficiadas, veja bem aqui, por exemplo, nós hoje estamos aqui em torno de 50, 60 pessoas, eu não sei, não contei. Mas olha aqui, quem aqui não foi beneficiado com a graça de Jesus? Quem não foi beneficiado com o sangue? Levanta a mão. É isso mesmo, estou dizendo, quem não foi beneficiado com o sangue? Então todos nós fomos beneficiados. Mas quantos de nós não temos escondido o rosto também de Jesus, assim como aquele povo na via da crucificação? Sabe o que é esconder o rosto de Jesus? É quando você decide fazer o pecado, é como se Jesus não estivesse do teu lado. É como se ele não estivesse vendo, é como se o Espírito Santo não estivesse sentindo. Rejeitado, irmãos. Desdenhado, desprezado. Um homem como quem olhava para ele e desviava seu rosto, dizendo, eu não tenho parte com esse judeu não. Até Pedro vai lá e nega 3 vezes.
Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Reputar significa apreciar. As pessoas apreciavam a sua aflição, a sua agonia, mas ficavam calados ou se alegravam daquilo que estava acontecendo, como se fosse um espetáculo. Mas as dores que estavam sobre ele eram nossas, irmãos. Era nós que deveríamos sofrer aquelas dores e não ele. Aquelas dores que ele teve foram dores assim profundas, mas que teve um prazo para elas acabarem. Ele resolveu passar por isso porque essas dores nós sofreríamos na eternidade. Ele tirou de nós isso, de recebermos o tormento. Sabe o que acontece com quem vai ser condenado? Com quem morre condenado? Eu não condeno ninguém, eu estou falando o que a Bíblia diz. Não é o pastor Roberto que está falando, não. Essa semana eu coloquei lá que o pastor tem que explicar o texto. Ele tem que fazer com que a igreja entenda o texto no contexto, aplicar o texto no contexto. E é o que a gente está fazendo aqui nessa noite. Mas as dores que estavam sobre ele eram nossas, não eram dele. E nós deveríamos passar isso para a eternidade, porque é o que acontece com aquelas pessoas que renunciam a Cristo. Renuncia. Sabe o que significa a palavra renunciar? Veja bem, eu tenho posse desse castiçal. Esse castiçal é meu. Ele foi me dado pela pastora Josi, um exemplo. Mas eu poderia dizer para ela, falar: pastora Josi, eu não quero, eu estou renunciando a esse castiçal. Mas ela havia me dado. E se ela me deu, é meu, sim ou não? Mas se eu renuncio, eu estou devolvendo a quem de direito. Então todos aqueles que renunciam a Cristo, porque Cristo se deu por todos. Não é como o sorteio que nós vamos fazer do culto do lar aqui, irmãos. E quem quiser o culto no lar a gente vai fazer, não. Foi por todos. Foi para brancos e negros, orientais, ocidentais, pobre e rico. Ele morreu pelo pastor evangélico, ele morreu pelo padre, ele morreu pelo pai de encosto, ele morreu pelo voduísta, ele morreu pelo shintoísta, ele morreu por todos. Ele morreu por você que tem uma vida boa, tranquila, mas ele também morreu por aquele desgraçado que está lá debaixo da ponte, passando frio, fome e se drogando o tempo todo. Ele morreu também por aqueles e aquelas que se prostituem e mudam a natureza, né? E ficam se inflamando entre si. Ele morreu também por eles. Mas se essas pessoas não se arrependem, eles renunciam a Cristo. Não é assim: Cristo não quer mais lá, não quer mais o Anderson. Não, o Anderson pode não querer a Cristo, porque Deus amou o Anderson de tal maneira que deu Jesus Cristo, o seu unigênito. O unigênito significa único filho, para que ele vivesse e tivesse direito à eternidade. Ele pode renunciar? Claro que pode. Mas Jesus não volta atrás. Ainda que ele fale: eu não quero, daqui uns dias ele falar: eu quero, Jesus toma ele de novo. Porque isso é graça. Isso é amor incondicional. Todo aquele que será condenado, que é condenado e será condenado, é para tormento eterno. Versículo 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras significam feridas, nós fomos curados. Cada chaga, irmão, cada furo que deram no seu corpo, cada dilacerada na sua pele, na sua carne, nos seus músculos, nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque a profecia dizia que não seria. Esta profecia diz que nem o osso seria quebrado. Mas tudo isso que ele passou foi para que fosse retirado de nós essa condenação.
quando diz enfermou ele, quando diz que ele carregou sobre nós, pelas suas feridas, e nós fomos curados disso, da condenação eterna, daquilo que o pecado faz e corrói em nós. A nós foi dada uma oportunidade de querer permanecer com Cristo, por conta do seu sacrifício. Versículos 6, 7, 8 e 9. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, irmãos. Aqui diz que nós andávamos desgarrados. E ele fez isso assumindo o controle. Mas ele se entregou, foi ferido, humilhado, e perante os seus acusadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele sabia da sua missão, o que ele tinha que fazer. Aqui diz que ninguém se importou da sua linhagem, ninguém foi lá cogitar o corpo, dizer, não, eu sou primo dele, eu sou irmão dele, eu sou tio dele. Não, ninguém cogitou. Ninguém foi lá reclamar. E olha que a linhagem de Jesus é extensa, porque Jesus, ele é chamado de filho de Davi, porque ele é considerado da linhagem de rei Davi. Desde a prostituta Raabe, lá de Jericó, passando ali por no livro de Ruth, né? Oi? A história de Ruth, Boaz, passando por ali, Obed-edom, Jessé, Davi, vai chegar na linhagem de Jesus. Ele foi colocado entre os malfeitores, irmãos. Foi colocado entre dois ladrões naquela cruz. Jesus foi maltratado, julgado e foi condenado. Somente porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que eu e você pudéssemos, agora coloca isso na sua cabeça, para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos. Sabe de quem? Sabe de quem? De nós mesmos. Ele deu Jesus para que nós fôssemos salvos de nós mesmos. Porque nós é que decidimos a ruína da nossa vida. Nós decidimos para onde nós vamos, para onde nós queremos ir. Nós decidimos o que é bom para nós. E muitas das vezes aquilo que é bom para nós não é o que Deus está desejando. Ele nos livrou de uma condenação gerada pelas nossas transgressões, pelos pecados de nossos pais. Agradou a Deus moê-lo pela minha e pela sua vida. Por amor, Jesus, obedecendo ao Pai, ele se entregou pela minha e pela sua salvação. Sempre vai caber a nós continuarmos nesse caminho. O homem natural, ele não pode contemplar a beleza da cruz. O homem vaidoso, orgulhoso, soberbo, mentiroso, ele não pode contemplar quando eu digo homem, eu quero dizer o ser humano, a beleza da cruz, somente com os olhos espirituais, somente com os olhos de um coração muito grato pelo sacrifício de Jesus, é que ele consegue ver a beleza na cruz. Ainda que ele a vê, ela toda manchada de sangue, ainda que ele consiga vislumbrar, né, o martírio, a injustiça com uma pessoa que é justa, que foi cometida, consegue ver a beleza, porque isso tem que gerar em nós, obrigado Muriel, amor. Isso tem que gerar em nós gratidão profunda pela cruz. Jesus, ele foi maltratado pelos homens, somente porque Deus resolveu nos amar, irmãos. E por amor, Jesus, obedecendo o Pai, se entregou por nossa salvação. O homem natural não pode contemplar a beleza da cruz, somente com os olhos de entendimento e constrangimento nós podemos contemplar a beleza do sacrifício. Somente os olhos espirituais podem contemplar a beleza da cruz. Versículos 10 a 12 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, olha só, verá a sua posteridade e prolongará seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O apóstolo Paulo ainda não sabia nada sobre a mensagem da cruz. Mas quando ele aprendeu o significado de Isaías 53, ele diz lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,14, olha o que ele fala: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o entendimento que Paulo traz ao conhecimento de Isaías 53. Você, meu irmão e minha irmã, são amados demais, vocês são muito amados. Eu sou muito amado, nós somos muito amados por Deus. Talvez quando Jesus decidiu, junto com o Pai e com o Espírito Santo, que Ele viria, se faria carne, habitaria entre nós e daria a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. Talvez quando Jesus Ele decide fazer isso lá atrás, por amor de nós, talvez os nossos pais, nossos antepassados não entenderam essa mensagem, mas Paulo ele traz um entendimento muito forte sobre o constrangimento que trouxe a vida dele quando caiu as suas escamas dos olhos. Eu imagino que naquele momento em que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e aquilo acontece com ele, e de repente, ele é levado naquela casa onde ele se encontra com um homem chamado Ananias, um homem de Deus. E ali Ananias ora, e aquelas coisas que tinham como escamas, que eu acredito que naquele momento lá em que ele cegou-se, abriu-se a visão dele com um novo entendimento. Naquele momento, Paulo entendeu tudo o que estava acontecendo, quem ele perseguia. Paulo, naquele momento, ele entendeu quão pecador, e quão terrível ele era. Mas naquele momento, é como se os flashes do acontecimento viessem na cabeça dele. O tempo em que Paulo fica com os seus olhos impedidos, é o tempo que ele tem de refletir sobre Jesus, e sobre o que Jesus fez, e sobre o que os profetas falaram. Porque se há alguém, irmãos, aqui nesses textos, fora Jesus, que tem conhecimento pleno, que organizou todos os evangelhos, escreveu, era Paulo. Paulo era doutor na lei, judeu, hebreu de hebreus. Ele conhecia profundamente a palavra. Ele só não conhecia Jesus, ele não discerniu Jesus como aqueles dois discípulos não discerniram. Mas quando ele vem aqui e fala, o amor de Cristo me constrange, ou nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que Ele morreu por nós, é o que ele está dizendo. O amor me constrange, porque eu estou convencido de que Ele morreu por mim. E logo, se Ele morreu, todos nós deveremos morrer também. Como? Para o pecado. Por quê? Para herdar uma vida eterna. Esse é o entendimento. Nós somos amados demais. Nós precisamos ser constrangidos, irmãos, por esse amor. Queria chamar o Ministério do Louvor para estar aqui comigo. Eu quero que você feche os olhos por um instante e comece a pensar em tudo aquilo que nós acabamos de falar nesse lugar, sobre a mensagem da cruz, sobre o significado da cruz, sobre o que essa cruz representa para a minha e para a sua vida. O sacrifício de Jesus por você. Olhe para dentro de você agora. Considere agora o seu passado. Agora reconsidere o seu passado.
Agora, veja quantas coisas boas Deus fez pela tua vida. Desde aquela febre do seu filho que você orou, ajoelhou, pediu para que tirasse e ele tirou. Desde o livramento do seu esposo, da sua esposa. Desde o dia que você orou para que a sua família estivesse no altar de Deus. Pelas suas finanças, tudo. Observe agora quantas coisas maravilhosas Ele fez na sua vida. E você teve direito a isso porque lá na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida pela sua. Ele aceitou o sacrifício de ser martirizado, de ser humilhado, de ser açoitado, xingado, de receber cusparadas, de tomar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, de ser chicoteado e de ser pregado numa cruz muito pesada, para que você tivesse o direito de estar aqui hoje, para que você tivesse o direito de hoje sair desse lugar e deitar com a sua esposa, ou deitar na sua cama e recostar a sua cabeça e saber que mais um dia de vida Ele te concedeu, e que no amanhã você possa lembrar do dia de hoje, e que no amanhã você possa lembrar daquilo que aconteceu há 2017, há 2021 anos atrás, 2022 anos atrás, sobre o que Jesus fez, sobre a sua obra, para que você estivesse aqui hoje e para que você herdasse uma das moradas do Pai. Se coloque de pé e aplauda Jesus bem forte, amém? Vou pedir para eles cantarem uma canção agora. Eu quero que você agora ore. Vai valer a pena. Dá para fazer, Thaís? E eu queria que você agora colocasse a mão sobre o seu coração. Eles vão diminuir a luz lá atrás. E eu queria que você escutasse essa canção. Eu não pude passar o vídeo hoje, mas numa oportunidade ou outra nós passaremos. Cadê os meninos do som? Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção.